Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para buscá-lo, para ouvi-lo, para aprender com o Senhor. Eu peço, meu Deus, que perdoe os nossos erros, cada palavra, pensamento, sentimento, atitude que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa, tem misericórdia de nós. Se em algum momento, meu Pai, negligenciamos, vacilamos, nos perdoa. Eu peço que com Teu sangue o Senhor venha nos limpar e nos purificar agora, para que nada impeça a Tua presença aqui. Se alguma barreira, meu Deus, foi criada por nós mesmos, desfaça agora. Nós apelamos para a misericórdia do Senhor. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia, porque nada é o que somos sem Ti. Nada podemos sem o Senhor, meu Deus. Sem o Senhor, meu Pai, a nossa vida se torna vazia, uma vida sem sentido, sem propósito. Eu peço, meu Deus, ajuda-nos a compreender a Sua vontade em cada área, em cada aspecto da nossa vida. Senhor, abra a nossa mente, os nossos olhos, nos dê visão, nos dê, meu Deus, inteligência espiritual. Senhor, nos mostra aquilo que está oculto. Sabemos, meu Deus, que o Senhor quer agir. Sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar o Seu povo. E se há algo que nós não estamos entendendo, não estamos fazendo, não estamos dando ao Senhor para que o Senhor possa agir, então, meu Deus, que o Senhor possa nos mostrar, tirar a escama dos nossos olhos, nos fazer ver e enxergar, em nome de Jesus, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e o Senhor tem nos feito promessas poderosas, grandiosas. Nós cremos, meu Deus, nesse favor multiplicado, nós cremos nesses montões de bênçãos, nós cremos, meu Deus, que o Senhor sempre supera, vai além das nossas expectativas. O Senhor faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. É isso que o Senhor promete, garante na Sua palavra, mas faz isso mediante a nossa fé. O Senhor faz segundo o poder que opera em nós, e esse poder é a fé. Então, meu Deus, eu não sei que momento cada um vive, mas eu oro para que ela seja capaz de crer nesse Deus poderoso, nesse Deus que não está preso a nada, nesse Deus que não depende de fatores externos, circunstâncias favoráveis. Meu Deus, eu oro para que cada um creia sem reservas, creia sem duvidar, porque aquele que duvida, meu Deus, é semelhante à onda do mar, que vai e vem, e no fim nunca chega lá. Então, meu Deus, nós não aceitamos isso. Eu rejeito todo espírito de incredulidade, dúvida, medo. Eu rejeito, meu Pai, toda incerteza, insegurança. Meu Deus, eu oro para que agora as vozes negativas e contrárias sejam silenciadas por uma fé viva, por uma convicção, uma certeza, meu Deus, de que aquele que prometeu é fiel e é poderoso para cumprir cada uma de Suas promessas. Que essa certeza, meu Deus, possa gritar nos corações, e que as bocas, meu Deus, muitas vezes usadas pelo mal, ou mesmo os pensamentos que são setas demoníacas que vêm para confundir, perturbar, desacreditar, que essas vozes, que esses pensamentos, meu Deus, sejam agora repreendidos em nome de Jesus, percam todo o poder que vinha tendo, e que o Teu povo saia desta reunião, meu Deus, convicto de que o Senhor tem coisas realmente grandiosas, especiais, poderosas, preparadas, em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, que esse é o ano para que cada um que tem esperado por Ti e tem dado ao Senhor condições, se surpreender com a Sua glória, com o Seu poder,
com aquilo que o Senhor é capaz de fazer. Sim, meu Deus, o Senhor pode nos elevar e nos colocar em lugares que jamais imaginamos estar. O Senhor pode nos levar a viver o que jamais imaginamos viver. O Senhor pode, meu Deus, pegar, meu Pai, como pegou tantas vezes pessoas improváveis, pequenas aos olhos de tantos, insignificantes, e colocou no mais alto lugar, lugar de honra. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus, e que fique evidente na vida desses, que quem fez, quem mudou, quem agiu, quem promoveu, quem curou, quem libertou, quem transformou, foi o Senhor. Eu consagro esta reunião a Ti, eu entrego tudo nas Tuas mãos, eu te peço graça, meu Deus, para realizar, e peço, meu Deus, que derrame a Tua unção, para que todos nós possamos sair daqui abençoados, renovados e fortalecidos, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia mais uma vez, e por essa oportunidade, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sentem-se por gentileza. Vamos abrir aqui em Mateus 15, 29. Mateus 15, versículo 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como sabemos, esta foi a segunda multiplicação de pães e peixes. E um detalhe que nunca deixamos passar é que, nesta ocasião, tinha mais pães e peixes do que na primeira. Claro que, racionalmente falando, humanamente falando, não era nada, né, para alimentar tanta gente. Mas com 7 pães e alguns peixes, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados, comeram até se fartar, diz a Bíblia. Então, não comeram pouco, né? Comeram até ficarem satisfeitos.
E ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Na primeira multiplicação tinha menos, eram 5 pães, 2 peixinhos apenas. E com menos, ele alimentou mais, porque aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, multiplicou-se de tal forma que 5 mil homens, fora mulheres e crianças, também se alimentaram, comeram, até se saciarem, e na ocasião 12 cestos cheios de pedaços sobraram. Então, com menos ele fez mais, alimentou mais e sobrou mais. Por que nós não deixamos passar esse ponto? Para mostrar, para fazer entender que a fé, ela vai contra o raciocínio, contra a lógica. Ela vai contra. Mas não era para sobrar mais aqui, se tinha 7, né? Não era para alimentar mais, para sobrar mais. Não, aqui no caso sobrou 7 cestos. Alimentou menos. Então, o ponto é, não racionalize. Não tente entender, né, a maneira de Deus trabalhar. Não tente, de forma natural, compreender as obras de Deus. Né? Fé vai contra a lógica, vai contra a razão. Foi por essa razão, por exemplo, que Jesus, em outra ocasião, revela até um cansaço, uma indignação com relação aos seus discípulos. Naquela ocasião em que eles tentam expulsar o espírito daquele menino, que era atormentado desde a infância e não conseguem, o pai vai a Jesus e Jesus desabafa, né? Até quando estarei convosco, geração incrédula? Falando com seus discípulos, que por mais que estavam com Jesus, vendo, presenciando milagres, acontecimentos incríveis, ainda agiam de forma natural, racional, ainda limitavam o poder de Deus, não criam no poder do Senhor. Está aí o desabafo, né, de Jesus. Ô, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Ou seja, ele esperava já um outro nível de fé, de maturidade, de visão, né? Ele esperava que seus discípulos já estivessem mais evoluídos e soubessem lidar com aquela situação. E é óbvio aqui que o Senhor, quando perguntou, né, quando disse que não queria mandá-los embora com fome, para que aquela multidão não viesse a se desfalecer, e depois perguntou quantos pães tinha, é óbvio que ele esperava uma resposta de fé, e não essa resposta aqui, ó, onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Nós só temos 7 pães e 2 peixinhos, mas espera aí, com 5 pães e 2 peixes, ele já não tinha alimentado uma multidão maior? Por que não poderia fazer de novo o que ele já havia feito e eles já haviam presenciado? E também com a multidão desfrutado desse poder, dessa glória? Mas está aqui a prova de que é possível você estar no lugar certo, é possível você estar vendo e até vivendo, até já ter vivido a glória de Deus, mas internamente ainda não rompeu com a incredulidade, não rompeu com
o racionalismo, não rompeu com as dúvidas. Quantas pessoas que na própria vida já viram a ação de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus reverter situações, mas agora diante de outra situação, ao invés de lançar a mão das experiências passadas, como fez Davi, por exemplo, né? Teu servo pôde matar um leão, teu servo pôde matar um urso, e vai também matar esse gigante. O Deus que foi comigo antes vai ser comigo agora. Não, já tinham vivido a primeira multiplicação de pães e peixes, mas agora tem a mesma resposta, né? A mesma visão da situação. Olham de forma natural. Onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Nesse deserto, né? Nós só temos 7 pães, 2 peixes. 5 foi suficiente para alimentar uma multidão maior do que tinha ali agora. Mas a mente natural, a fé natural, impede o sobrenatural de acontecer muitas vezes. Ele esperava uma outra atitude, um outro comportamento dos seus discípulos. É fato, é óbvio que ele esperava, porque na primeira multiplicação, ele fez essa pergunta aqui, ó, João 6, João 1, João 6, versículo 6, isso mesmo. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Vamos repetir isso, pessoal? Diga, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Que pergunta Jesus fez? Jesus perguntou: onde compraremos pão para esse povo? E aí o Felipe respondeu: 200 denários, não dá para comprar. É muita gente, não temos recursos, não temos condições. Mas ele só fez a pergunta para ver que resposta seus discípulos dariam, para pô-los à prova. Então, nós temos falado bastante que nós somos transformados pelos testes, que Deus nos testa, que Deus nos experimenta. Ainda a bispa falava no domingo, né, relembrava, né, o que o Senhor já havia dito em dezembro, que deveríamos nos preparar, porque Ele iria nos esticar e nos levar para outro nível. Então, esse é o ano de 10 vezes mais. Deus quer nos elevar, Deus quer nos esticar. E como nós desenvolvemos, né, uma fé sobrenatural? Como é que nós desenvolvemos as virtudes do Espírito, como falamos no domingo? Como é que eu aprendo a amar? Convivendo com pessoas amáveis? É assim que eu vou aprender a desenvolver a habilidade, né, de amar, de andar em amor? Lidando com pessoas agradáveis, que me amam inclusive? Não. Como é que eu vou desenvolver, né, perseverança? Muitas vezes Deus retém. O Senhor não reteve aqui, ó. Ele não podia, no primeiro dia que aquele povo esteve ali, já ter curado, ter libertado, ter liberado as vitórias que cada um buscava. Mas o Senhor segurou, o Senhor reteve. Aquele povo ficou 3 dias no relento, sem ter o que comer, dormindo no chão. Eles se assentaram no chão para comer. Então, 3 dias ali, sem arredar o pé. Por que isso? Para ver até onde esse povo está disposto a ir por aquilo que diz acreditar. Quantas pessoas que, quando são colocadas à prova,
Quando o Senhor testa a fé, quando o Senhor está esperando uma atitude de fé, de amor, de generosidade, de misericórdia, de resiliência, sai uma fraqueza, sai um desânimo, sai uma reclamação, sai um desequilíbrio, sai uma ofensa. O Senhor nos testa. Ele testou os discípulos. No mesmo texto aqui, nós vemos o Senhor colocando à prova os seus discípulos, colocando à prova o povo. Ele tem bênçãos. O que nós vimos aqui nessa passagem? O que está assim evidente nessa passagem? Diga comigo: todas as necessidades do povo foram supridas. Ele não só curou, libertou, mas também saciou, proveu o sustento, não despediu aquele povo de estômago vazio. Aquele povo esperava por cura. O Senhor fez mais, porque é isso que Ele faz, infinitamente mais. Ele sempre vai além. Ele sempre vai além. Os pensamentos dele são mais altos. Ele tem planos maiores e melhores para cada um de nós do que nós mesmos. Mas antes de realizá-los, nos experimenta, permite situações, nos coloca à prova. Jesus podia no primeiro dia, no final daquele primeiro dia, já ter curado e liberado aquele povo, mas passou um dia, passou outro. Se coloque no lugar, Quantas vezes já aconteceu de pessoas saírem no meio da reunião? Eu já presenciei isso, pessoas que o culto não tinha acabado, saíram no meio da reunião resmungando e mostrando. Não acaba o culto? Não acaba esse culto? Não acabar mais? 3 horas de culto? Aí a pessoa, ela quer tudo de Deus. Sim ou não? Você quer tudo de Deus? Tudo que Deus tem para você? Só que às vezes a pessoa não está disposta a dar nada. Faz o mínimo. Tem gente que nem o mínimo faz, tem feito. Que é começar bem a sua semana. Começar da forma certa, priorizando a Deus. Tem muita gente frustrada, tem muita gente insatisfeita, tem muita gente cega, doente, aleijada, em alguma área aleijada. Mas para começar, nem o básico, às vezes, a pessoa está fazendo. Não é incomum nós atendermos pessoas que depois que tiraram Deus do centro, e muitos fizeram isso na pandemia, ouviram outras vozes, embora nesse período o rugido do Ministério Mudança de Vida tenha sido aumentado, digamos assim, porque nós pregamos mais, nós falamos mais, nós realizamos mais cultos, nós lutamos para suprir a igreja de palavra, mas muitos ficaram com a voz da mídia, se intimidaram, recuaram, e sempre está chegando alguém, tendo que recomeçar, porque agora entende que baixou as mãos, que retrocedeu, espiritualmente, e é aquilo que a Bíblia nos ensina, nos mostra: baixou as mãos espiritualmente, você vai começar a perder no campo de batalha, é inevitável. Relaxou espiritualmente, as demais áreas vão sentir,
E algumas pessoas agora estão tendo que voltar a fazer o que faziam antes e que pararam, né? Quantas pessoas que alguns que seguiram no ritmo, né, do ministério, que agrediram mais, que não se intimidaram, que colocaram mais força, que mesmo naqueles períodos que foi proibido o culto na igreja, manteve o foco em casa, né, procurou se concentrar ali e participar dos cultos online, como se estivesse dentro da igreja, quer dizer, não se distraiu. Essas pessoas avançaram, cresceram, mas outras, eu lembro ainda de pregar isso na pandemia, outras encontraram na pandemia a desculpa perfeita para ficar em casa, para se acomodar, para relaxar, né? Porque nessa época de pandemia a covardia mudou de nome, tornou-se prudência, prudente ficar em casa, né? Em nome de um amor que não existe, né? Era dito, né? Cuide de quem você ama, fique em casa. E muitos cristãos abraçaram essa ideia, negligenciaram a sua vida espiritual e estão, né, lutando aí com as consequências agora, tendo que lutar para se levantar, Então, em nenhum momento, em hipótese alguma, você pode deixar a sua vida espiritual em segundo plano, fracassar, porque tudo vai fracassar. Tudo vai fracassar. O Senhor queria ver a sede, a fome, o interesse, o comprometimento desse povo, e deixou o povo viver ali situações, né, bem complicadas, fora de casa, né, onde se faz necessidade, onde se dorme. Comeram sentados no chão, então quer dizer, não tinha essa comodidade aqui. Algumas pessoas acham difícil passar 3 horas de um domingo, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, num culto, cultuando a Deus. O que dirá então? 3 dias sem comer. Alguns não fazem um jejum mensal dos meus projetos de conquista, da manutenção dos meus projetos de conquista. Acha difícil fazer aquele período, jejum de 7 horas. O povo ficou aqui, 3 dias. 3 dias sem comer. Então, o quanto realmente nós queremos, né? O quanto realmente queremos ir além, viver 10 vezes mais. Será que estamos realmente empenhados, comprometidos? Porque não basta ter o interesse, vontade, desejo, querer. Todo mundo quer. Quem não quer viver 10 vezes mais? Ser 10 vezes mais próspero, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais, né, criativo e tudo mais. Agora, quanto de empenho nós estamos colocando nisso? Quanto de empenho, de esforço nós estamos colocando naquilo que nós dizemos que queremos? Esse povo mostrou que realmente queria. Esse povo ficou lá sem arredar o pé. E no final saiu levando mais do que foram buscar. Porque é isso que o Senhor faz. Agora imagina, eu não sei se alguns, né, cansaram, se a fome apertou demais, eu não sei se alguns desistiram. Mas imagina se no segundo dia
Imagina, vamos supor que alguns ali no segundo dia, não, já cansei, não aconteceu, então não dá mais, dormir nesse chão duro, né? Tô com fome, a hora tá calor, porque deserto é assim, deserto é quente de dia, à noite a temperatura cai, sem banho. Vamos nos colocar aqui dentro, né, da história. Se imagine nessa situação. Um dia, né, passou. 2 dias, nada. Bate o cansaço, bate a fome, né? Sem banho, você fica mal. Sim ou não? Você fica mal. Então, não foi por acaso, mas o que aconteceu aqui foi provocado. Não aconteceu de graça, porque a graça, ela é de graça, mas não é barata. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós sabemos que a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar que eu creio e não agir de acordo. Então esse povo creu, esse povo deu condições para Jesus fazer por eles o que eles necessitavam. Só que o Senhor é assim, Ele sempre vai além, né? Ele viu, Ele sabia, né, da necessidade, viu que o povo estava faminto e disse: eu não vou mandá-los embora com fome, eu vou saciá-los, eu vou suprir todas as necessidades. E a bispa dizia numa reunião que nós temos que começar a lembrar, ir lá e buscar todas as promessas, que foram muitas, as promessas, as palavras que Deus já liberou para nós, nesse ano, o ano passado, no meio do ano de 2021 para cá, foram tantas palavras de vitória. Nós vivemos um novo tempo, Deus está nos levando para lugares que ainda nós não fomos. O tempo é novo, o ano já não é mais tão novo assim, mas nós entramos outro dia num ano novo. Mas não podemos esquecer que o ano novo, diga, somos nós, diga, eu sou o ano novo. Então isso quer dizer que se eu não fizer nada de diferente, eu vou viver a mesma coisa. E o que de diferente nós estamos fazendo? O que de diferente você está fazendo? Talvez tomou decisões lá no início do ano, tomou decisões lá em dezembro, para entrar nesse ano novo. Fez lá a sua resolução: vou fazer isso, vou cortar isso, não vou, né, ter mais tal hábito, tal atitude, vou estabelecer esse hábito. Quanto disso tem sido mantido? Quanto disso que você disse que não iria fazer, realmente já foi deixado para trás, já não faz mais parte de você? Porque se nada mudar, o que você ouve há uma vida já, se nada mudar, nada mudará. O ano é novo, você pode repetir história. O ano é novo, você pode continuar no mesmo lugar. E essa passagem bíblica mostra que não é o que Deus quer. Deus quer te surpreender, Deus quer ir além das suas expectativas. Deus tem muito mais do que o que você pede e busca. Esse povo não foi com a expectativa de viver a multiplicação dos pães e peixes, esse favor multiplicado. O cego só queria ver, o mudo só queria falar, o surdo só queria ouvir, o aleijado só queria andar. Mas o Senhor supriu todas as necessidades. Eles saíram de lá satisfeitos. O Senhor nunca despede o seu povo de mãos vazias. Ele realiza os sonhos mais íntimos do coração. Mas primeiro, nós temos que dar a Ele o que Ele espera.
Primeiro você dá a Deus. Na primeira multiplicação, nós vemos isso, o Senhor dizendo, né, os discípulos dizendo: Senhor, manda embora esse povo, né, para eles irem comprar comida. E ele responde: eles não precisam ir. Eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. E ele fala assim: tragam-nos aqui para mim. Então, o que não era nada para eles, né? Senhor, tudo que temos, como quem diz, nós não temos muita coisa, nós não temos nada, né? Mas o que parecia ser nada, o que parecia não ser muita coisa, e não dar para nada, uma vez entregue, colocado nas mãos de Jesus, alimentou uma multidão, né? E aí eu posso lembrar da viúva, que estava lá já se preparando para fazer um pedacinho de bolo para ela e o filho comer e depois esperar a morte. E aí chega o homem de Deus e diz: faça o que você disse, vá lá, prepara esse pedaço de bolo, mas traga para mim, faça para mim primeiro. E ela creu, e ela obedeceu, e ela deu ao homem de Deus, que representava o próprio Deus ali. E o que aconteceu? Essa multiplicação, esse favor multiplicado foi derramado sobre ela, de modo que a farinha não se acabou, o azeite também não, e ela pôde, por muitos dias, até que voltou a chover, ela se manteve o filho, manteve o homem de Deus, supriu. A mulher que só via como sair da morte, viveu essa virada, tornou-se uma fonte de bênção. Quem não tinha nada agora tinha até para os outros. Amém, gente? Deus pode fazer isso. Quem não tem nada hoje pode ter até para os outros daqui a pouco. Mas primeiro nós temos que dar a Deus o que Ele está exigindo, requerendo. O que representa, né, esses pães e peixes que você precisa colocar nas mãos dEle? Talvez o que Deus quer receber de você é essa resiliência aqui, ó, do povo, essa perseverança, essa paciência que esse povo teve. Passou um dia, passou 2, passou 3, e esse povo não saiu dali. Isso é muito forte. Tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo, e nada tem para comer. 3 dias, dormindo no relento, sem banho, sem comida, passando calor, passando frio. Ou seja, esse povo realmente quer. Esse povo não diz que quer, esse povo realmente quer. A diferença do vencedor para o derrotado é exatamente essa. O derrotado diz que quer, o vencedor mostra que quer. O vencedor paga o preço, faz o que é preciso, supera as dores, supera as dificuldades, passa nos testes. Quantos que um pouco mais, que aperta, que dói, já está como o povo de Israel, né? Melhor desistir, melhor parar, melhor retroceder, melhor voltar para o Egito. Não era assim? A cada aperto, a cada dificuldade, a cada teste, a cada dor, a cada necessidade, já vinha o pensamento de retroceder, de desistir. Por isso que esse povo nunca entrou na terra, podendo viver tanto mais, né? Nunca passou daquela fase, daquele ponto. Nunca entrou no tempo, porque o Egito foi o tempo do nada é o suficiente.
Era o tempo que faltava. O deserto era o tempo do suficiente, eles tinham para o dia, né? E a terra prometida era o tempo da abundância. Deus quer nos colocar nesse tempo. Deus está nos levando para esse tempo. Só que antes, você vai encontrar esse princípio na Bíblia o tempo todo. O tempo todo, antes de um grande mover, sempre, né, havia ali um grande teste, uma prova de fogo. Antes do mar se abrir, eles tiveram a sensação de morte, se viram encurralados. Antes de chegarem em Elim, passaram por Mara. Né? Antes de ocupar o trono, Davi foi perseguido por 13 anos. Antes de se tornar governador do Egito, José teve um processo, também de 13 anos. Então, antes de grandes acontecimentos, antes de cada um aqui, viver o seu milagre e ser completamente suprido de todas as maneiras, ficaram 3 dias na dificuldade, no deserto, sem comida, sem nenhuma comodidade, mas passaram pelo teste. E nós temos passado nos testes, temos mostrado por meio de obras, de atitudes, que realmente cremos, que realmente queremos, e mais do que queremos, né? Estamos comprometidos com aquilo? Ou o primeiro aperto, a primeira dor, a primeira dificuldade já nos faz recuar e desistir? Outro princípio muito importante, depois que ele ordenou que a multidão se assentasse, aqui, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Sempre antes de você viver mais, o Senhor vai esperar que você, aonde está, no nível que você está, com pouco que você tem nas mãos, seja capaz de agradecer, seja grato. Não tem como avançar para mais, reclamando do que tem, desprezando o que tem. Não tem. Você vê que os discípulos não tinham aprendido a lição, né? Eles responderam, né? Onde poderíamos encontrar, nesse lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? 7? E alguns peixinhos. Você vê que a resposta é aquela resposta de que, sabe, eu tenho isso aqui, mas isso aqui não dá para nada. Quantas pessoas que o que ele tem, ele enxerga dessa maneira, como pequeno, como insignificante, como algo sem valor. Ele nem valoriza o que ele tem, mas ele quer mais. Quando veio para as mãos de Jesus, ele deu graças, ele agradeceu, ele viu valor naquilo. Por que Deus escolheu Davi e o colocou para governar, ungiu como rei de Israel? Por quê? Porque ele viu aquele homem valorizando aquelas ovelhas no pasto. Ele viu aquele homem dando valor a algo muito menor, dando tanto valor que arriscava a vida por aquilo. Ele arriscava a própria vida para defender ovelhas que nem dele era. Não era dele, era do pai. E pensa que havia reconhecimento, que Jessé reconhecia o trabalho do Davi? Não. Ele fazia isso porque ele tinha consciência de Deus. Ele fazia tão bem o trabalho dele
no mais alto nível de excelência, porque ele tinha consciência de Deus. Ele tinha consciência de Deus. Então, ninguém está vendo e nem valorizam, mas Deus está vendo. Então, assim, ele trabalhou, né, com pouco, mas honrando aquele pouco, valorizando aquele pouco, amando aquele pouco, dando a sua vida por aquele pouco, e Deus o colocou no muito. Então, essa é a ponte para Deus, né, para você entrar num tempo de abundância. Agradeça pelo que você tem, agradeça pelo que está nas suas mãos, pelo que foi confiado a ti, confiado a você. Agradeça, ele deu graças, partiu, entregou, e aí aquilo se multiplicou, de tal forma que 4.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram até se fartar. E ainda ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços. Quer dizer, no final das contas sobrou mais do que tinha no início. Sobrou mais do que tinha no início. Então, esse é o resultado que Deus quer que o seu povo tenha. É para isso que Ele está nos levando, para um tempo de abundância, de fartura. Quando Deus nos deu aquela palavra no encerramento do jejum, dos montões de bênçãos. É isso que Deus tem para o seu povo. Nós temos que crer em bênçãos multiplicadas, em montões de bênçãos sendo derramados sobre a nossa vida. Aqui em Crônicas 31:7, no 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. No 3º mês, tem gente que já viveu experiências poderosas aí em março, e se der condições a Deus, vai chegar lá em julho, e ainda vai estar vivendo esse derramar aí de montões de bênçãos. E no 7º mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendizeram o Senhor bendizeram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então, eu creio nisso. Tem muita gente que hoje o que tem é pouco. Humanamente falando, mal dá para ele. Qual era a visão daquela viúva? Eu mal tenho para mim. Eu vou preparar um pedacinho de bolo, vou dividir esse pouquinho ainda com meu filho, depois esperar a morte. Quer dizer, na cabeça dela, ela não tinha a menor condições mais. Ela não tinha nem para ela. Mas quando o homem de Deus disse: traga para mim, faça para mim, ela se abriu para aquela fé. Que eu posso chamar de fé louca, de fé, né? De fé irracional, ao mesmo tempo uma fé inteligente. Ela não racionalizou, ela não ficou ali pensando, não tem lógica, não tem sentido, eu vou tirar da boca do meu filho. Parece racional, mas foi inteligente da parte dessa mulher. Foi inteligente, porque ao arriscar tudo que ela tinha ali, o pouquinho que ela tinha, arriscando tudo no homem de Deus, né? Ela estava mostrando naquele momento que, embora as circunstâncias mostrassem ser o fim da linha, ter chegado no fim, ela ainda cria numa mudança, ela acreditava numa mudança. Então essa fé chama a atenção de Deus. Quando a pessoa tem tudo para se entregar, para desistir, e ela decide pagar para ver em Deus, dando passos de fé, fazendo aquilo que o Senhor está impulsionando, direcionando, mesmo que não pareça ter sentido algum. Isso é inteligência, isso é sabedoria, né? Não
o que muita gente pensa ser sabedoria. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural racionaliza, quer entender Deus com a sua cabeça e nunca vai entender. Mas vai se privar de viver muita glória, muita honra e muito poder. Às vezes você encontra pessoas que se acham cultas, se acham inteligentes, né? E desprezam as coisas espirituais. Desprezam, porque não entendem com a sua cabeça, né, limitada, humana. Desprezam. Quantas pessoas que têm aquela visão, né, do desperdício? É um desperdício, é uma perda de tempo. Trata quem está priorizando a Deus, trata quem está colocando Deus em primeiro lugar, como um povo muitas vezes fanático, um povo, né, que não tem nada para fazer, entendeu? Um povo sem propósito. Ao contrário, muito pelo contrário. A pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, essa está vivendo uma vida com propósito de verdade. Essa pessoa entendeu o propósito da sua vida. Tem muita gente que vê como desperdício, perda de tempo. Mas vamos lembrar que Jesus defendeu aquela mulher que derramou tudo nos pés dele. Defendeu, elogiou e disse que aonde o evangelho fosse pregado, a atitude dela seria lembrada. Porque ela foi sábia. Ela, na visão de muitos, era uma cega. Né? Na visão de alguns que criticaram, nossa, podia ter sido melhor aproveitado, podia ter dado esse dinheiro aos pobres, podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, que desperdício, que falta de visão, nossa, que mulher tola, insensata. Mas quem mais teve visão ali foi ela, que se antecipou, que preparou o corpo do Senhor antes. Ela mostrou estar à frente de todos que se achavam superiores a ela. Então, Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Na Bíblia, o que mais tem são improváveis de renome. Improváveis que tornaram-se famosos, poderosos no mundo. Deus levanta o pequeno, Deus levanta aquele que crê, Deus levanta aquele que reconhece a sua limitação, a sua fragilidade, a sua pequenez, mas tem consciência da grandeza da soberania de Deus. Você é pequeno, Deus não. Você é limitado, Deus não. Isso aqui mostra que nada é difícil para Deus. Nada pode impedir o Senhor, o agir do Senhor na vida daquele que crê. Quando uma pessoa crê, ela vive essa virada, essa transformação. O povo que não tinha nada, agora come até se fartar, sai satisfeito. O povo que muitos estavam ali doente, né? Cego, surdo, mudo, paralítico, volta para casa andando, curado, enxergando, ouvindo, falando e ainda plenamente satisfeito. Tudo foi mudado. E é o que Deus tem para nós. É o que Deus vai fazer. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Plenitude. Um tempo de abundância. Montões de bênçãos. Mas dê a Deus. Busque entender o que é que Deus quer de você. O que é que você tem que colocar na mão de Jesus. O que é que você tem que entregar para Ele. É mais resiliência? É mais humildade? É oferecer algo a Deus? O que é que você tem que colocar nas mãos dEle para Ele agir na sua vida e mudar radicalmente a sua vida? Ele está esperando que você agradeça pelo pouco que você tem, seja grato onde está, seja fiel
aonde você está, no pouco, para Ele te colocar no muito, faça isso. Dê as condições que Deus precisa para trabalhar na sua vida, porque Ele quer trabalhar. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Deus tem favor multiplicado, montões de bênçãos. Um tempo de fartura, de abundância, de ausência de necessidades. Ele quer te levar para esse tempo de plenitude. Deus tem mais do que aquilo que você está buscando e pedindo. Esse povo foi em busca de uma coisa e recebeu muito mais. O cego queria ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar. Mas saíram dali vivendo muito mais do que almejavam. Então Deus quer nos surpreender. Deus quer que vejamos e vivamos a sua glória de forma inédita, de forma poderosa. Então, se lance em Deus sem reservas. Mostra a Deus o tipo de fé que Ele espera encontrar no seu povo. Uma fé inabalável. Mostre a Deus que você realmente está comprometido com aquilo que você busca. Não pese o custo, mas pese o benefício, o resultado. Não olha para o custo. Muitas vezes perdemos oportunidades porque pesamos o custo. Olhamos para a dor, olhamos para a dificuldade e nos recusamos a passar, a ir até o fim, a permanecer. O que a Bíblia diz lá em Hebreus? Ela diz que depois de termos feito a vontade dEle, permaneçam firmes. Depois de terem feito a vontade do Senhor. Depois de terem feito a vontade dEle, permaneçam firmes. Então, às vezes a pessoa, ela vai até um ponto e para, não vai até o fim, desiste antes. Se aquele povo tivesse desistido no segundo dia, não teria vivido a glória que viveu, não teria tido todas as necessidades supridas. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E a Bíblia fala mais. E não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Nós vamos colher o que nós temos plantado se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Eu finalizo aqui, ó. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de terem feito tudo, eu fiz tudo que tinha que fazer, e agora? Permaneça inabalável. Eu fiz a vontade de Deus, agora permaneça inabalável. Continue perseverando, não se canse de fazer o bem. Continue esperando por Ele. Vai prosseguindo o seu caminho de força em força, como ainda a bispa falava no programa hoje. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prossegue um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Como são felizes os que encontram sua força em Deus. Ao passarem pelo vale de Baca, o vale de choro, o vale das lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. São essas as promessas que o Senhor tem nos feito. Ele vai transformar o vale do choro no vale do riso. Ele vai substituir as cinzas por uma bela coroa. Ele vai transformar a maldição em bênção. A sua dor pode ser e será, se você crer, sua maior mensagem amanhã. Nós falamos ainda no domingo retrasado que Deus, Ele usa tudo. Ele usa tudo. Até mesmo os nossos erros, Ele aproveita, Ele não desperdiça nada e transforma isso numa grande mensagem. Quando você não desiste, quando você aprende, quando você amadurece, quando você passa pelo que tem que passar, você sai mais forte, você se torna experiente, obtém um caráter aprovado. Deus usa das circunstâncias negativas, das nossas dores, para trabalhar em nós o caráter dele, para desenvolver a nossa fé. Permite N situações para que desenvolvamos as virtudes do fruto do Espírito. Então, em nome de Jesus, dê a Deus e creia que de um momento para o outro tudo pode mudar. No momento que aquele povo não tinha nem o que comer, quando se deram conta, estavam satisfeitos, sem falta de nada. E é isso que você vai declarar agora. Talvez está faltando coisas na sua vida hoje. No momento faltava visão, faltava autonomia. No momento faltava comida. No momento faltava
estrutura, faltava condições, faltava tudo para esse povo. Mas observe que não estava faltando a palavra, porque enquanto eles estavam ali, eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam se alimentando da palavra, a fé estava sendo alimentada. O que não pode faltar é o alimento para a sua fé, porque se hoje está faltando algo, de um momento para o outro, esta falta pode ser suprida sobrenaturalmente. O que não pode faltar é a palavra que alimenta a sua fé, que te torna apto para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. As suas circunstâncias podem ser e serão facilmente mudadas pelo poder de Deus. Agora deixa a palavra limpar o que tem que limpar, deixa a palavra arrancar o que tem que arrancar, deixa a palavra surtir o efeito que precisa surtir em você. Deixa a palavra te mover, deixa a palavra te guiar, deixa a palavra te conduzir. Dê a Deus o que Ele espera de você, e você verá um mover sobrenatural na sua vida, e todas as suas necessidades serão supridas. Fale com o Senhor agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero em oração, meu Deus, declarar sobre a vida do teu povo esse suprimento, meu Deus. Eu quero em nome de Jesus declarar, meu Pai, que cada uma das palavras que já foram liberadas sobre nós, se cumprindo em detalhes, meu Deus, em nome de Jesus eu declaro, meu Deus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu declaro esse montões de bênçãos, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus uma virada de cativeiro. Eu declaro essa pessoa, meu Deus, vivendo coisas inéditas, uma glória que ela não viveu ainda, que ela não experimentou ainda. Eu declaro essa pessoa, meu Deus, rumando para o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus, eu tomo posse, meu Pai, de grandes viradas, grandes acontecimentos. Eu tomo posse desse favor multiplicado sobre a vida de todos que pacientemente, perseverantemente tem esperado por Ti, meu Deus, tem confiado no Senhor, tem olhado para o Senhor, meu Deus. Deus, eu oro agora, age na vida dessas pessoas que têm revelado a sua fé em meio às circunstâncias difíceis. Meu Deus, olha para a fé dessa pessoa que mesmo no deserto não arredou o pé, não está arredando o pé, meu Deus, daquilo que acredita, do lugar que o Senhor mandou ela estar, meu Pai. Age, meu Deus, age, meu Pai, operando, realizando maravilhas, coisas sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Deus, para que todas as áreas da vida dela sejam supridas. Eu oro para que esse deserto floresça. Eu oro, meu Deus, para que mananciais sejam arrebentados, meu Pai, nesse ermo, nessa terra seca. Eu declaro em nome de Jesus esse vale de ossos secos se transformando no exército poderoso. Eu declaro o cenário mudando, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, o cativeiro virando. Eu declaro restituição em dobro. Eu declaro que em lugar da vergonha, essa pessoa vai viver dupla honra. Eu declaro isso, meu Deus. O teu povo, meu Pai, sendo suprido, entrando num tempo de abundância, de fartura, de favor multiplicado, de bênçãos aceleradas, de processos acelerados. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, bênçãos, processos sendo acelerados e bênçãos sendo aceleradas na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse, meu Deus. Eu tomo posse, meu Pai, do teu povo vivendo o melhor tempo de suas vidas, do teu povo, meu Deus, desfrutando de uma glória inédita, em nome de Jesus.
E eu oro, meu Deus, para que os olhos dessa pessoa se voltem inteiramente para o Senhor. Que ela não se prenda às circunstâncias, não olhe para o deserto, não olhe para a falta, não olhe para as necessidades. Que ela olhe para Ti, que ela se volte para o Senhor, meu Deus. Tudo que o diabo mais quer é a nossa atenção, nos quer envolvidos com aquilo que nos deprime, nos desanima. Se tem gente, meu Pai, focada nas circunstâncias, focada, meu Pai, talvez nas perdas, focada talvez nos erros, que agora ela volte os olhos dela para o Senhor, para, meu Deus, as promessas que o Senhor tem feito, que ela olhe para o Senhor e o enxergue, meu Deus, como o Senhor é, um Deus grande, um Deus poderoso, um Pai bondoso, um Deus que nos ama, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que tem compaixão de nós. Nós lemos aqui, o Senhor teve compaixão desse povo, e não despediu esse povo de mãos vazias, não despediu esse povo de estômago vazio, supriu todas as necessidades, e eu declaro, meu Deus, o suprimento de todas as necessidades, todas as áreas da vida dessa pessoa sendo abençoada, nenhuma área, meu Deus, deixando a desejar, em nome de Jesus, os sonhos, os desejos, os projetos mais íntimos se tornando realidade. E peço, meu Deus, que saia daqui um povo, meu Pai, moldado a esse padrão de fé, um povo resiliente, um povo que não arreda o pé, um povo que não olha para trás, um povo, meu Deus, que passa no teste, um povo que paga para ver no Senhor, um povo, meu Deus, que confia, que resiste, que não se cansa de fazer o bem, que espera pelo Senhor, porque sabe que os que esperam no Senhor, no final renovam suas forças, e com asas como a de águia, voam alto, vão a lugares altos. É o que eu creio, é o que eu declaro, que eu tomo posse sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Obrigado por essa mensagem, obrigado pelo que o Senhor está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que vamos estar lá no meio do ano e vivendo montões de bênçãos, se nós compreendemos, meu Deus, o tipo de fé, de postura que deve ser assumida. Então que ela saia daqui com essa postura assumida, empenhada, comprometida, meu Deus, dando condições, porque eu creio que mês a mês ela vai ver a sua glória e o seu poder, como o Senhor já liberou também em outra ocasião, um fruto novo a cada mês, que mês a mês ela possa ver se derramar de bênçãos, chuva de bênçãos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo, amém.